Certo? Então, olha aqui uma igreja que havia nascido, uma igreja cristã. E como é que essa igreja se relacionava com Deus e com os irmãos? Como é que essa igreja vivia para a glória de Deus? Vamos analisar o texto. Vem comigo, versículo 40, tá? E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, aconselhava, né? Olha só, estimulava, glória a Deus, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Tem um ponto final. O apóstolo, né? Os apóstolos, eles tinham esse ensino. Eles falavam para os irmãos, para aqueles que ainda não tinham conhecimento, e até mesmo para aqueles que já tinham conhecimento: ei, saiam do meio deles, porque deste outro lado só há perdição. O que é que eles diziam? Venham, aceitem a salvação que Deus vos dá. Ei, salvai-vos, está entendendo? Salvai-vos da destruição, da perdição. Porque a promessa da salvação é para todo aquele que crê. Não, meu irmão, não sou eu que estou aqui não, que posso confessar Jesus, que posso fazer uma confissão, a boa confissão. Não, meu irmão, é para você que está me ouvindo aqui, é para aquele que está ouvindo lá fora, é para aquele que não ouviu ainda. Deus prometeu à humanidade, porque quando Adão e Eva pecaram, ou Eva e Adão pecaram, ali houve o pecado original, e ali veio toda a desgraça sobre a humanidade que hoje nós vemos e vivemos, né? Por causa daquele pecado original, e trouxe morte, separação de Deus, condenação, castigo. Você está entendendo? Maldição. Veio, irmão, a gente vê o que é uma humanidade sem Deus. Então lá, quando Deus julgou Satanás, Deus prometeu à humanidade que levantaria um Redentor. Entenda, quem prometeu foi Deus, irmão. Moisés escreveu em Gênesis 3,15, está escrito lá, né, nas santas e sagradas escrituras. Quem prometeu que iria restaurar o ser humano, a posição de honra, foi Deus. Quem prometeu que iria humilhar Satanás e pôr fim à obra dele no devido tempo, foi o Deus vivo e eterno, o Senhor dos céus e da terra. Quem preparou um lago de fogo para o diabo e suas hostes malignas para todo aquele que rejeita ele? Quem? Foi Deus, irmão. Está preparado e ninguém pode mudar isso. Mas Ele ainda nos dá na sua justiça, graça e misericórdia, a graça da salvação. E essa salvação não está em outro, está no Senhor Jesus. Então você vem, recebe o perdão de Cristo, confessa como Senhor e Salvador da sua vida, e passa a viver para Ele. Para quem? Passa a viver para Ele e sob o comando dEle. Porque Ele vai te guiar em caminhos de paz. Ele vai fazer você trilhar caminhos de retidão. Ele vai te iluminar com a graça do Espírito e vai te santificar com o poder da palavra. Aleluia. Ele vai fazer de você uma candeia. A luz do Senhor vai resplandecer em ti. Isso vai te fazer bênção para outras pessoas dentro desta comunidade. Tudo isso provém dele. Então Deus chama e Deus nos une. O que é que Deus faz? Deus nos une. Então, como irmãos, Ele deseja que a gente se ame uns aos outros. Isso não é tão fácil, né, irmão? Porque é mais fácil você gostar de uma pessoa que concorda com tudo que você diz e afirma, do que com uma pessoa que não concorda com tudo que você fala. Não é? Quando você fala algo que tem alguém que questiona, a primeira coisa que dá vontade é você dizer: esse está contra mim. Não, o cara só não concordou com aquilo que você está pensando. É um direito dele. Ele tem uma visão. Né? Então, liberdade de escolha, direito de escolha, visões diferenciadas, né? Então é mais fácil você gostar de uma pessoa que te enche de bajulação do que de uma pessoa que te diz: isso está errado, faz isso não. Deus vai trazer a mão sobre você, você vai pagar lá no tempo. Você não vai gostar de pessoas que falam isso para você, que são verdadeiras, né? A gente gosta de pessoas que bajulam, né? Porque o bajulador, disse um certo servo, é como um carvão. Como um
carvão preto, tipo assim, o carvão fica só aquele pretume, né? Se bater em você suja, e se pegar fogo, que queima. Deu para entender o carvão? Ele usando como símbolo, né? Uma figura de algo que tanto suja como queima. Assim é o bajulador, que te enche, né? Você às vezes está fazendo algo que vai te destruir. Muito bem, assim, sonho, prossiga, você merece destruição. Aí alguém, por que tu não avisou que lá na frente tem um abismo? Ela está tão feliz, não tem direito de viver. Viver o quê? Morte eterna. É o bajulador. Não quer o teu bem. Então, o Senhor ama e ama de verdade. Então, deixa eu dizer para você, dentro da igreja você vai encontrar pessoas que estão sendo ensinadas pelo próprio Senhor e que estão sendo cuidadas pelo próprio Senhor, porque são seus filhos. Você pode não gostar da pessoa da esquerda, você pode não gostar da pessoa da direita, mas dentro da igreja são filhos de quem? Quem vai tratar é o Senhor, porque Ele é o Pai. Amém? Ele é o Pai. E Ele sabe o que cada um de nós precisa mudar, o que em cada um de nós precisa sair. Ele sabe, o Pai conhece tanto por fora como conhece por dentro. O Pai sabe o motivo, o que nos motiva, qual o propósito, qual a intenção do nosso coração. Então você vai ver que na igreja primitiva, para tomar o tempo todo da noite, né, eles perseveravam, né? Versículo 42, na doutrina, no ensino dos apóstolos. Você está ouvindo a palavra perseveravam? Quer dizer que não era fácil, mas eles conseguiam chegar para aprender a palavra. Está entendendo? Olha a palavra perseveravam. Se eles perseveravam, então não era fácil. Logo porque naquele tempo passado a vida deles corria risco. A morte era uma realidade na vida dos cristãos, né? Você está entendendo? E muitos deles padeciam, né, por crer em Jesus e por servir a Jesus. Você está entendendo? Não era ouro, não era prata. O que fazia com que eles permanecessem fiéis era a esperança de estar eternamente com Deus vivo. Veja que a mente deles, a esperança deles estava nos céus. Aleluia. Depois daqui, não aqui, mas depois daqui. Aquilo que Deus preparou. Louvado seja Deus. Aí você pode dizer, não, foi que Deus preparou, pastor. Abre a tua Bíblia aí. Glória a Deus. 1 Coríntios 2. Abre 1 Coríntios 2. Apóstolo Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 9. Capítulo 2. Versículo 9. Sempre bem certo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Amém, igreja? Encontrou? Então escuta. Olha o que está escrito, igreja. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou, versículo 10, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo está ensinando no versículo que só o Espírito Santo conhece Deus completamente. Amém, irmãos? Aleluia! E que só o Espírito de Deus pode nos revelar os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor. Amém, irmãos? Então veja o quanto nós precisamos
do Espírito Santo para conhecer um pouco mais sobre o nosso Deus. Aleluia. Então, olha o que ele diz, porque qual do homem, ele vai usar o homem como exemplo, né? Porque o homem é corpo, alma e espírito. Agora observe o que Paulo vai dizer no verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Olha o que é que Paulo diz, irmãos. Olha o que é que Paulo diz. Eu não sei o que você está pensando, você sabe. Isso quer dizer que o seu espírito sabe os seus planos e conhece os seus planos. E se você não contar para ninguém, ninguém vai saber os seus planos, nem quem. Mas Deus, você está entendendo? Eu não consigo saber os seus pensamentos. Como é que eu quero estudar os pensamentos de Deus? Tem condição de um negócio desse? Como é que pode a criatura estudar a mente do Criador? Aí Paulo está dizendo que da mesma forma como o Espírito do homem sabe os projetos e pensamentos do ser humano, viu? Da mesma forma acontece com Deus. Como? Ou seja, só o Espírito de Deus conhece a profundidade do próprio Deus. Porque quando Paulo fala do Espírito, Paulo está falando de dentro, de algo profundo, de algo que está unificado, a essência, aleluia, do Deus Todo-Poderoso. Então, somente ele sabe todas as coisas. A diferença é, o homem não consegue saber o pensamento de outro homem e nem a intenção do coração de outro homem. Mas o Deus vivo conhece o homem, conhece os seus pensamentos e bem conhece essa intenção do seu coração. Deus te conhece por fora e Deus te conhece por dentro. Por isso que você tem que aprender a orar quando você estiver resolvendo alguma coisa, quando você estiver buscando alguma coisa. Põe o seu joelho no chão e peça a Deus para te livrar do homem enganoso, mentiroso e falso. Aleluia, glória a Deus. De maus pensamentos. Porque quem conhece por dentro? Só Deus conhece verdadeiramente quem é e quem não é. Por isso, quando você ora e busca o Senhor, se a pessoa que está querendo, né, tratar algo com você é uma pessoa enrolando, é uma pessoa que está com maus pensamentos, uma pessoa que está querendo levar vantagem sobre você, a partir do momento que você orar, Deus vai te dar livramento. Aí tu pode dizer, mas rapaz, fulano, disse que ia comprar isso aqui e não apareceu, até hoje não apareceu, agradeço. Diga, Senhor, o Senhor conhece, leva para longe, não permita que eu seja engano. Ore, porque a tua oração vai te dar livramento. Você está entendendo? Quando você faz isso, aí o Senhor diz, opa, já que você pede minha ajuda, eu vou te ajudar. O que tu não sabe, eu sei. O que tu não pode, eu posso. Amém? Aleluia! É dessa forma. Então, dentro da igreja é preciso ter intimidade com o Espírito Santo. É preciso o que, pastor? Ter intimidade com o Espírito Santo. Veja em Romanos capítulo, né? Livro de Romanos. Pega aí, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 26. Versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Glória a Deus. Pega aí, irmãos. Aleluia. Livro de Romanos capítulo 8, versículo 26. Você crê que Deus nos ajuda? Sim, nos ajuda. Até a orar. Porque nós não sabemos orar como convém. Livro de Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Vamos ler aqui o versículo de número 26. Livro de Romanos. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja encontrou. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. O que é que a palavra de Deus vai nos dizer aqui? Vocês encontraram a igreja? Glória a Deus. O livro de Romanos está aí, ó, pertinho de... Glória a Deus. Coríntios, exatamente. Eu só vou voltar aqui. Está entre Atos dos Apóstolos e Coríntios. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Posso falar agora? Olha só. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha o que está escrito, as nossas
fraqueza da igreja. Paulo estava falando da igreja de Corinto. E até ele está incluindo no texto. As nossas fraquezas. Olha só o que Paulo diz: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede, olha o nome, a palavra, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Certo? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Louvado seja Deus. Olha bem, é segundo a vontade de Deus que oremos correta. É preciso saber pedir, irmãos. E só o Espírito pode nos conduzir com perfeição. E é da vontade de Deus que o Espírito nos dá. Então não tenha vergonha de pedir a ajuda do Espírito Santo para orar. Não tenha vergonha de pedir ao Espírito Santo que te ajude a interceder, né? Que te conduza em oração. Não tenha vergonha de invocar ou chamar pelo Espírito Santo para te ajudar no momento de oração, para te conduzir com as palavras certas, para orar, né, da forma certa pelo aquele problema que você está orando, apresentando a Deus. Não tenha vergonha. Por que não deve ter vergonha? Porque está escrito. É da vontade de Deus que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Se Deus deseja que Ele nos ajude, então é algo muito bom, é maravilhoso. Então você nunca está só, se você lembrar disso. Então, dentro da igreja é preciso ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E o relacionamento inclui comunicação. É preciso falar com o Espírito Santo, irmão. É ou não é? Falar com o Espírito Santo. Senhor, vai adiante de mim. Me ajuda aí. Sabe o que é conversar com ele?